Olá, meu amigo, você que nesse instante está a assistir este vídeo. Eu tenho um propósito. De alguns dias atrás eu iniciei uma gravação e eu prometi que eu ia fazer uma série de vídeos aqui, e houve alguns problemas e tive que passar por diversas mudanças de cidade, coisas, e então eu dei uma parada. Agora eu estou retornando. Isso não existe nenhum fim lucrativo. É um desejo que faz muito tempo que eu tenho no meu coração de trazer a você esclarecimentos dentro das escrituras, daquilo que muitos líderes religiosos escondem do povo, de que eles não mostram ao povo. E é certo, uma das coisas que é mais difícil hoje eu acredito que tem sido pregar o Evangelho, porque o Evangelho antigamente ele era pregado e ele era acreditado. Hoje muita gente não crê devido aos testemunhos horríveis dos homens que se dizem cristãos e têm comportamentos horríveis, testemunhos horríveis. E então a mídia mostra isso, a internet hoje está cheia de informações, e isso acaba não fazendo do Evangelho uma coisa que perdeu seu valor, porque o Evangelho continua, a palavra ela nunca perde seu valor. Mas estes homens têm maculado a coisa, né? Têm colocado mancha na coisa. Isso tem tornado difícil a gente mostrar a verdade para o povo, devido ao descrédito que tem acontecido por causa desses comportamentos, dessas ações de diversas pessoas. Você vê um grande número de igrejas hoje no mundo. São imensas, a quantidade é muito de igrejas, mas quantos realmente mostram a verdade? Eu quero começar dizendo a você, o apóstolo Pedro, eu espero que você não desligue, mas possa ir comigo até o final, não vou tomar muito tempo, a nossa conversa é rapidinha. E conforme disse o apóstolo Pedro, a palavra ela não é de particular interpretação. Nenhum homem tem o direito de interpretar a palavra. Ela, as escrituras sagradas, ela é exatamente o que está escrito. Eu comecei o primeiro vídeo, o qual já está no canal, eu mostrando a necessidade de um profeta, porque a população, não a população, o povo, né, a humanidade em si, ela que conhecendo ou não as escrituras, ela sempre se baseia em diversas informações sem buscar analisar os fatos. Porque eu digo a você, está escrito, examinai as escrituras, disse Jesus. Você deve examinar tudo, né? Está escrito, examinai tudo e retende o bem. Você deve examinar tudo quanto você ouve. Não jogue isto fora sem primeiro examinar. Examine, veja se tem respaldo bíblico, e então você vai ver se realmente estamos falando a verdade ou se não estamos. Eu iniciei o vídeo, a minha intenção foi colocar uma série de vídeos intitulada A Necessidade de um Profeta, porque você tem que observar as escrituras e ver que sempre Deus teve um profeta na frente do povo. Você volta lá, desde o Gênesis, acompanha lá, Deus sempre teve um profeta na frente do povo. Quando as coisas não andavam bem, Deus sempre providenciou um profeta para dirigir ao povo, para que orientasse o povo. O povo sempre precisa de um líder. Você está na sala de aula, tem um professor. Você está no trabalho, tem o seu encarregado, o seu gerente. Em todos os setores sempre tem um líder. É necessário que alguém te oriente. E o profeta ele é a boca de Deus. Então muitos religiosos, eles se pegam ali em Lucas 16 e dizem que os profetas, a lei e os profetas terminaram em vão. Isso é verdade, mas não todos os profetas, a lei e os profetas da lei. Porque o Senhor Jesus disse, eis que eu vos envio profetas. Lá em Mateus capítulo 23, o Senhor Jesus falou isso. Eis que eu vos envio profetas. Então, isto era um significado de que, ali em Lucas 16, estava dizendo a lei e os profetas terminaram em João. A lei e os profetas da lei.
Mas eis que vêm os profetas da graça, porque Deus trabalhou com o povo em duas dispensações. Nós temos a dispensação da lei, aquela que nós cometíamos o erro e logo pagávamos, e então existe aquela dispensação da graça que veio por Jesus Cristo. Não é isso que está escrito? A lei veio por Moisés, a graça veio por Jesus Cristo. A dispensação da graça. Porque no período da lei se pecava, se pagava. No período da graça, a longanimidade de Deus está se estendendo até hoje, te dando uma oportunidade de arrependimento. E na dispensação da graça, ele nos enviou profetas. O próprio Jesus era profeta. Se você olhar as escrituras, quando eles iam caminhando no caminho de Emaús, e Jesus se apresentou ressuscitado, depois de haver ressuscitado, e perguntou para eles o que eles estavam comentando, e eles seguem a conversa, e você vai ver que ele diz: será que você não sabia a respeito de Jesus, que era varão profeta? Então ali estava o primeiro profeta da graça. E João Batista, ele era uma ponte entre lei e graça, porque o próprio João Batista introduziu a Jesus Cristo, quando ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você encontra ali em Atos o profeta Ágabo. E quando Jesus disse: eis que vos envio profetas, ele estava dizendo que ia enviar profeta. Então eu gostaria de mostrar a você, Malaquias 4, verso 5, esta promessa já se cumpriu, porque ele diz: eis que vos envio eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O grande e terrível dia do Senhor, o dia que está por vir, será que já aconteceu? E as escrituras de Malaquias capítulo 4, 5 e 6, ela diz que: eis que vos envio o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. E converterá o coração dos pais aos filhos, e converterá o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Você observando Malaquias 4, versos 5 e 6, você vai ver que as escrituras ela tem promessas a respeito de Elias restaurando o coração dos filhos aos pais e o coração dos pais aos filhos. E se você olhar Mateus 17, 11, é uma prova de que Jesus ali estava falando de João Batista e estava falando de um profeta prometido, de aquele que aparece lá em Apocalipse 7. Porque se você vê em Mateus 17, 11, ele diz que em verdade Elias virá e restaurará todas as coisas. E diz também para os discípulos, para os judeus: em verdade Elias já veio e vós não conheceis. Quando ele disse em verdade Elias já veio e vós não conheceis, ele estava falando de João Batista. Porque a manifestação do ministério de Elias, ela foi repetida 5 vezes. Elias, o tisbita, Eliseu, com a porção dobrada do espírito e virtude de Elias. O terceiro é a promessa de João Batista, a qual o próprio Jesus fez menção em Mateus 17, 11. E o quarto é aquele que é prometido em Malaquias 4, 5, falando a respeito do Elias que havia de vir antes do grande dia terrível do Senhor. E o grande dia terrível do Senhor ainda não veio. Então você vê que essa promessa, ela se cumpriu. Eis que Deus nos enviou um profeta para nos mostrar que as igrejas se desviaram da verdade, que as igrejas se misturaram, que a igreja colocaram credos e dogmas no lugar do Espírito Santo, que as igrejas torceram a palavra e já não pregam mais o evangelho puro, e cada homem se chama de líder na frente do povo com interesse em dinheiro e simplesmente pregam prosperidade e um evangelho fácil de que você pode viver igual ao mundo, que não tem problema algum. Mas Deus nos enviou um profeta, meu amigo e minha amiga. Deus nos enviou um profeta para nos dizer: voltem para a palavra, porque a palavra não se moderniza, o evangelho não se moderniza. E eu quero mostrar para você, observe Atos capítulo 3, verso 21. Veja lá, ele diz que Deus, Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo, é necessário que os céus contenham até o tempo da restauração de tudo.
E lá em Mateus capítulo 17 ele diz que quando Elias vir, restaurará todas as coisas. Correto? Lá em Atos 3, é necessário que os céus contenham a Jesus Cristo até o tempo da restauração de tudo. Então Jesus vem lá em Mateus capítulo 17 e diz: em verdade Elias virá e restaurará todas as coisas. Se você olhar Apocalipse 10:7, diz assim: porque quando o sétimo anjo tocar a sua trombeta, se cumprirá os segredos de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. E Apocalipse 10:7, falando do sétimo anjo, era o profeta que havia de vir nessa sétima era, porque nós vivemos todo esse período de 7 dispensações, as 7 eras da igreja, os 7 períodos de tempos que Deus deixou para tratar com o povo gentio. Porque as 7 eras da igreja, Deus só trata com o povo gentio, nós gentios. E nessa última era, Deus tem nos enviado um profeta. Assim como afirma Ezequiel capítulo 33. Se você ouça ou deixe de ouvir, você saberá que houve um profeta entre vocês. Porque Deus nos enviou um profeta para dizer: volte para a palavra. As igrejas me deixaram, as igrejas se evoluíram, as igrejas se modernizaram, as igrejas me abandonaram. Mas voltem e me busquem como devem buscar, como a minha palavra diz. E aí eu quero esclarecer a você tudo aquilo que Deus nos enviou através desse profeta, mostrando que a igreja começou corretamente, mas ela deixou sua originalidade. A igreja já não batiza como deveria batizar. A igreja não dá ceia como deveria dar, como diz a Bíblia, com pães asmos, com vinho. Mas isso eu vou deixar mais para frente. Eu quero gravar outros vídeos com a permissão de Deus, mas eu quero dizer a você, por favor, examine. Não simplesmente jogue isso fora me chamando de louco, de herege e de outras coisas mais. Examine. Vá buscar as escrituras que eu te citei. Examine com cuidado, peça para Deus abrir a tua mente, porque aí está a promessa de Malaquias capítulo 4, 5, essa profecia se cumpriu antes do grande e terrível dia do Senhor. O dia grande e terrível do Senhor está para vir. Ainda não aconteceu, mas esta promessa de Apocalipse se cumpriu. A restauração que a Bíblia fala em Atos capítulo 3, está acontecendo. Ele veio, a palavra, o profeta, a sua mensagem veio para restaurar a igreja, a sua condição original. É terrível você ver pessoas dentro da igreja de bermudas, mulheres de cabelo cortado, toda pintada de shorts com calças compridas, mostrando a forma dos seus corpos completamente, desenhando tudo, dizendo que estão adorando a Deus. E quando você diz que isso está errado, eles se aborrecem, elas se aborrecem com você, como se você estivesse querendo simplesmente se meter na vida delas. Nós estamos querendo te dizer a verdade. A promessa se cumpriu. Deus nos enviou um profeta. E tudo aquilo que nós sabemos é porque Deus nos enviou um profeta para mostrar a palavra, dizendo de onde nós fugimos. Porque os líderes só querem isso. Só dinheiro. Mas existe um, assim como Deus falou ao profeta Elias: e eu reservei para mim 7.000 que não dobrou os joelhos diante de Baal. Assim, nesse tempo, louvado seja Deus, nesse tempo, ele reservou um povo que não dobrou os seus joelhos diante da idolatria, que não dobrou os seus joelhos diante da covardia, que não dobrou os seus joelhos diante do dinheiro, da fama, para torcer a palavra e ensinar aquilo que é indevido. Portanto, meu amigo, eu peço que você analise comigo. Minha amiga, eu peço que você analise comigo e observe que Deus nos enviou um profeta. Estou aqui para tirar tuas dúvidas, se você tiver. Vou postar o vídeo, vou deixar os links na descrição do vídeo, do nosso endereço, do ministério qual eu participo, aquele que me assiste, nossos endereços, deixarei ali os contatos e você fica à vontade para tirar qualquer dúvida. Nome de louco nós vamos levar, nome de hereges também.
Mas o que nós queremos fazer, o que eu estou querendo fazer, é te mostrar a realidade. Deus nos enviou um profeta. E na sequência eu continuarei gravando vídeos, te dando mais detalhes de tudo aquilo que nós aprendemos através do ministério de um profeta. Inclusive, eu gostaria de destrinchar muitos trechos da vida deste profeta. Observe, tudo aquilo que a Bíblia falou a respeito de Jesus Cristo se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo. Não se cumpriu na pessoa de João Batista, não se cumpriu na pessoa do Paulo, não se cumpriu na pessoa do Pedro, nem do Filipe, nem do Natanael, se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo. E tudo aquilo quanto a Bíblia fala que deveria acontecer, aquele que está prometido em Malaquias 4, 5 e 6, se cumpriu na vida deste homem. E eu gostaria de te falar isso, porque ainda que tu me chame de louco, ainda que você me chame de louco, um dia você ouvirá a minha voz e você verá que eu estava falando a verdade. Porque nós sabemos, ensinados por um profeta, que podemos rejeitar hoje a advertência, mas na hora de nossa morte, se nós rejeitamos, tudo aquilo pelo qual nós fomos advertidos voltará a nós e virá diante de nós dizendo: lembra que quando você estava em tal lugar e tal lugar, você ouviu alguém falar, lembra que você rejeitou aquilo? Você pode ter um paralelo disso até mesmo quando nós praticamos um errozinho aqui na nossa vida natural. E muitas vezes você pratica coisas e de repente o arrependimento vem. Você não deveria ter feito, tá vendo? Você pensou tanto naquela hora que se faria ou não e acabou fazendo. E agora você fez. Você vê o erro na hora de nós praticar. O inimigo intenciona você. Ele faz com que você pratique o erro, mas quando você pratica, ele pula do lado e em vez de ele incentivar, ao invés de ele incentivar, ele vai te acusar. Porque ele é nosso acusador diante de Deus, diz as Escrituras, 24 horas ele nos acusa diante de Deus. Mas aquele que está em Cristo, como está escrito em Gálatas capítulo 8, em Gálatas capítulo 1, aliás, Romanos capítulo 8, aquele que está inscrito, Romanos capítulo 8, me desculpe, aquele que está escrito ali, aquele que está em Cristo, o diabo não tem como acusar, porque Jesus Cristo veio em carne para pagar o preço por nós e apagar os nossos pecados, mas é necessário que haja uma obra de arrependimento. Você tem que se arrepender dos seus pecados e Jesus Cristo se colocará no lugar por você. Amigo, eu espero que estas palavras toquem o teu coração, que Deus tome cada palavra desta pequena palestra e possa tocar no teu coração e abrir teus olhos e tua mente, e que tu possas analisar comigo e ver que tudo quanto eu estou te mostrando é a verdadeira Escritura. Igrejas existem muitas, mas Deus levará um povo que vive segundo a sua palavra. A Bíblia é o manual para todos, seja qual for a religião que você pertencer, só existe um manual, é a Bíblia, e ela só te conduzirá a Cristo. Se você é do candomblé, se você é espírita, seja lá budista, maometano, seja o que você seja, se você se converter a Jesus Cristo, a Bíblia te levará somente para Cristo. E este é o manual. O Senhor Jesus requererá somente aquele que está na palavra, porque aquele que está na palavra, o Espírito de Jesus Cristo está sobre ele. E a única coisa que Deus vai reconhecer em você e em mim é o Espírito dele. E para você provar isso, você tem que estar na palavra. Amém? Foi um prazer falar contigo esses poucos minutos. Se caso eu faltei mais informações, mas eu vou gravar mais alguns vídeos. E a gente vai continuar essa palestra em nome de Jesus, porque o meu objetivo de muitos anos atrás é poder falar a mais alguém, como eu tenho falado no trabalho, como eu tenho falado na rua, para que alguém... Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés.
tudo que eu sou e a ti render glória e aleluias, aleluia, 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 Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio.